Olá, estudantes! Vamos a mais uma correção das nossas atividades não presenciais. Hoje eu vou corrigir a última atividade, que foi a atividade 9, que foi uma atividade de revisão para a prova. Eu espero, que nessa revisão vocês consigam relembrar alguns conteúdos que vocês viram no segundo trimestre. A nossa prova é amanhã, dia 21 de outubro, como já foi marcado na ementa da disciplina e também já foi postado várias vezes lá no mural de avisos do Google. Vai ser do mesmo jeito do primeiro trimestre, 10 questões de múltipla escolha, onde cada questão tem apenas uma alternativa correta. Então vocês vão ter de 8 horas da manhã até as 18 horas para estar resolvendo as questões. Então abro o formulário às 8 e fecho às 18 horas. Muito cuidado, não percam o prazo, porque se caso perder o prazo, vocês vão ter que fazer depois uma recuperação e talvez não seja a melhor opção. Então o interessante é vocês fazerem essa primeira prova, porque nessa distância, nesse distanciamento social, está complicado fazer esse tipo de recuperação. Tem alunos que nem fizeram ainda a recuperação do primeiro trimestre. Então é bom que vocês façam para não precisar passar por essa situação. Ok? Então vamos começar a nossa revisão. O que nós tínhamos lá no problema de número 1? Lucas comprou um automóvel novo em 2016, no valor de R$32 mil. Esse é o valor do veículo que Lucas comprou. Um ano depois, Lucas avaliou esse automóvel e constatou que houve uma desvalorização de 10%. Então teve 10% aí de desvalorização em relação ao valor pelo qual o automóvel foi comprado. Ao completar o segundo ano de utilização desse automóvel, ele fez outra avaliação e foi constatada uma desvalorização de 12%. Essa foi a segunda desvalorização em relação à avaliação do ano anterior. Qual foi o valor do automóvel de Lucas nessa segunda avaliação? Bom, inicialmente valia R$32 mil. Aí teve uma desvalorização, ou seja, descontou uma certa porcentagem, que no caso foi 10%. E aí teve outra desvalorização, que agora foi de 12%, mas em relação ao valor anterior. Nós chamamos isso em matemática de descontos sucessivos. Então é um desconto após o outro. Não é apenas um desconto. Um desconto depende do outro que teve anteriormente. Tem aluno que erra muito juntando essas duas porcentagens, que está totalmente errado, porque desconta-se um valor e aí o segundo é do anterior. Então vocês têm que ter certo cuidado. Então tem que fazer um desconto de cada vez. Então vamos tentar aqui solucionar. Então vamos fazer um desconto de cada vez. Inicialmente o carro custava R$32 mil. Então vou escrever aqui 32 mil, que é o valor do carro inicialmente. Descontou-se 10%. Então poderia muito bem aqui calcular os 10%. E aí depois diminuir o valor desse total para ver o desconto. Mas eu acredito que seja mais fácil você já tirar esse 10% e encontrar os 90%, que é o valor sem os 10%. Quando você tira 10 de 100, sobra 90. Então se eu calcular os 90%, então eu já vou ter diretamente o valor que eu estou precisando. Então 90% de quem? De 32 mil. Então 90 centésimos vezes 32 mil. Então, fazendo essa multiplicação, eu tenho o valor da primeira desvalorização. Aí a gente parte para a segunda, só que agora é de 12%. Então, ao tirar 12 de 100, sobra quanto? Sobra exatamente 88. Então, eu quero saber 88% do resultado que vai dar naquela multiplicação anterior. Então, 88 centésimos. E aí, fazendo esses cálculos, nós vamos descobrir o valor depois dessas duas desvalorizações, que foi feita em uma após a outra, porque o resultado de um vai depender do resultado do outro. Como nós temos aí multiplicação e divisão, nós podemos seguir qualquer ordem entre essas duas operações. Então posso dividir primeiro ou multiplicar. E neste caso eu vou
dividir. Inclusive eu vou dividir aqui esse por 100, né? Juntamente com esse aqui por 100. Então, dividindo os dois por 100, nós fizemos uma simplificação, que é chamada em matemática. Então, dividiu aí os dois por 100. E aqui também eu vou dividir por 10, e esse daqui também por 10. Esse daqui também por 10, e aqui por 10. Então, só sobrou quem? 32, lá no começo, vezes 9 e vezes 88. O resultado dessa multiplicação vai ser o que nós estamos procurando. Então, o que nós vamos descobrir? 32 vezes 9 vezes 88 dá exatamente quem? 25.344. Então, como esse daqui é o valor do veículo após as duas desvalorizações, a alternativa que eu tenho que escolher é quem? A alternativa E, que é a única que é compatível com a resposta que nós encontramos. Então, solucionado aí o primeiro problema. É um problema relativamente simples, que dá para vocês fazerem, mas tem que ter muita atenção e interpretação. Vamos ao nosso problema de número 2. O que nós tínhamos no segundo problema? Nós tínhamos a seguinte situação. Alfredo foi a uma instituição financeira e fez a aplicação de um capital de R$10.000. Então, esse daqui foi o valor que ele aplicou, que é o capital, a uma taxa de juros simples. Então, já sei que eu estou trabalhando com juros simples. Esse juros simples foi uma taxa anual de 10% no período de 3 anos. Então, nós já temos o valor. Após esse período, ele encerrou essa aplicação e retirou todo o montante. Então, ele tirou o montante gerado por ela. Qual foi o montante? Então, nós estamos querendo saber o montante retirado por Alfredo ao final dessa aplicação. Vocês podem usar qualquer uma das duas fórmulas, né? Você tem a fórmula lá que já te dá os juros, né? Que é o capital vezes a taxa vezes o tempo. E você tem a outra que já te dá o montante, que é o capital vezes 1 mais a taxa vezes o tempo. E fechou parênteses. Se eu usar essa primeira, eu vou achar os juros. E aí eu tenho que somar o capital para chegar ao montante. Se eu usar essa daqui, eu já chego diretamente ao montante. Então eu vou usar essa segunda aqui. Então nós temos o que aqui? Montante é igual capital, que foi dado lá em cima, que é de 10.000, né? Então vou reescrever aqui os 10.000 no lugar do capital, que é o capital. E aí você tem esse valor vezes 1 mais a taxa, que é os meus 10%, só que aqui é taxa percentual. Eu preciso colocar na fórmula a taxa unitária. Basta pegar o valor ali da porcentagem e dividir por 100, que vai nos dar o quê? 0,1. Então, 0,1 vezes o tempo que nós temos aqui, que é 3. E aí fecha os parênteses. Então, o montante vai ser igual a quem? 10.000, vou repetir os 10.000, e resolver primeiramente o que está dentro dos parênteses. Mais um zerinho. E aí vezes. Aí você tem 0,1 vezes 3, 0,3. Mais 1, eu tenho 1,3. E ao multiplicar esses dois, você já vai chegar ao seu montante, que é o que nós estamos procurando, que vai dar o quê? 10.000 vezes 1,3, nós temos 13.000. Então, nós descobrimos que o montante que Alfredo, né, retirou no final foi de R$13.000. E a única alternativa que bate, né, com o que nós estamos calculando aqui é essa daqui, ó. Então, o montante é 13.000. Então, a alternativa correta aqui para a gente é a alternativa B. Lembrando que vocês respondem isso pelo formulário do Google. E o formulário faz a alternância das alternativas e também das questões. Então, pode estar em ordem diferente aí as questões de vocês. Então, muito cuidado aí na hora da correção.
Não deixem de reparar esses detalhes. Inclusive lá no formulário eu nem coloco a alternativa por esse motivo, porque faz a alternância, então pode dar problema depois, ok? Então vamos ao nosso problema de número 3, né? O 2 foi bem facinho aí sobre juros simples. Vamos lá, questão de número 3. O que nós tínhamos aqui na questão de número 3? Um terreno plano com formato triangular foi repartido em 2 lotes por meio de uma construção de um muro, conforme o esquema apresentado na figura abaixo. Então nós temos aqui, a nossa figura é essa daqui. Ó. É um terreno triangular e aí você tem 2 lotes, né, dividido por esse muro aqui no meio. O comprimento X, que está aqui embaixo, ó, esse aqui é o comprimento X, em metros, do lado do lote, com formato de quadrilátero. Então, qual vai ser o comprimento X? Então, você tem 5 alternativas e aí só tem uma resposta. O que nós vamos fazer aqui é aplicar semelhança, né? Que é obtido aí pelo Teorema de Tales. Então, vocês têm que enxergar ali 2 figuras semelhantes. Só de olhar ali, vocês percebem que essa figura, quando eu desenho o muro, ela é formada por 2 triângulos. Tem um triângulo inscrito no outro triângulo. Mas você tem lá o ângulo alfa, que são congruentes. Um está na posição ali de cima, outro está na posição de baixo. Então, dessa forma fica complicado de vocês ver quais são os lados aí que correspondem um ao outro. Então, a gente tem que redesenhar esse triângulo, ou pequeno ou maior, de uma forma diferente. Então, eu vou pegar esse menor, que é formado pelo número 720, 960, e vou girar ele 180 graus e depois tombar ele um pouquinho para a esquerda. Para esse ângulo alfa ficar na mesma posição desse, e aí os triângulos vão ficar aí na mesma posição, aí vai ficar fácil para resolver. Então você tem aqui um triângulo, né? Não vai sair muito bonitinho não, mas é só para representar. Esse aqui é o nosso triângulo menor. Como esse 900 está aqui girando 180, ele vai passar aqui para baixo. Então aqui embaixo você tem 960, ao girar o triângulo menor, né? E esse 720 que está embaixo vai para cima. Então aqui você tem 720. Isso tudo é metros. Neste lado de cá, você tem quem? O muro, que não foi dado aí o valor para ele. Então essa parte ali é o muro. A partir de agora dá para fazer a semelhança. É só ver os lados correspondentes. Do triângulo maior, esse lado é semelhante a esse. E esse lado aqui de baixo é semelhante a esse. Então a gente faz a correspondência. Então posso dizer que, vou começar do menor para o maior, que 720 está para quem? Para o lado do triângulo maior, que são aqueles 2 pedaços, 240 e 960. Então somando os dois, eu tenho 1.200. Então 720 está para 1.200, assim como agora você tem 960 do triângulo menor, está para a parte de baixo. A parte de baixo é quem? X, que é esse pedaço, mas esse pedacinho que é 720. Então tem que somar esses 2 pedacinhos. Então você tem X mais 720. Aí agora, né, é só fazer aqui uma regrinha de 3 básica, né? Os meios, a multiplicação dos meios pelos extremos. Mas antes de multiplicar, eu vou simplificar, porque está um número muito grande. Então vamos simplificar essa primeira fração aqui da esquerda da igualdade. Aqui eu posso simplificar por 10, né? Então 72 sobre 120. E aí eu vou dividir esses dois por 24. Para deixar bem um valor bem pequeno aqui para os dois. 72 dividido por 24, eu tenho 3. 120 dividido para 24, eu tenho 5. E isso é igual a quem? 960, né? Aí eu vou repetir. Dividido por x mais 720. Só repetindo o que está lá em cima. E aí agora nós podemos aqui multiplicar os meios pelos extremos. Então 3 vezes o que está aqui embaixo é 3 vezes x e 3 vezes 720 também. Então você vai ter 3x. Isso é igual a quem? 3 vezes 720, multiplicando esse primeiro, né? Aí você tem 720 vezes 3, aí você pode até fazer no rascunho
para você chegar ao seu resultado, mas você vai ver que vai dar 2.160. E isso vai ser igual a quem? A 5 vezes 960. É só fazer rapidinho aqui, ó. 5 vezes 0. Aí você tem 0. 5 vezes 6, 30, né? Vai 3. 5 vezes 9 é 45. Com 3 que subiu, 48. Então você tem 4.800. Então você tem o que? 3x é igual. Esse aqui é positivo, passa para o outro lado, negativo. Então eu vou fazer aqui no rascunho aqui em cima. Então você tem 4.800. Como o 2.160 passa para o outro lado negativo, então menos 2.160. E aí faz a subtração. Aqui dá 0, né? Você tem 10 menos 6, sobra 4, porque pegou um emprestado. Aqui emprestou 1, ficou 7, 7 menos 1. Aí você tem 6. E aqui você tem 4 menos 2, 2. E aí você tem 2.640. Então você tem 2.640. Como aqui você tem uma multiplicação, então x é quem? É 2.640 dividido para 3. Então vamos fazer uma separação aqui do lado, aqui, ó, para não confundir. Então é só fazer essa divisão. E ao fazer essa divisão, nós vamos ter 2.640 dividido por 3. Aí você tem aqui 26 dividido por 3 dá 8, porque 8 vezes 3 vai dar 24, sobra 2. Então você abaixa o 4, aí 24 dividido por 3 dá 8, e 8 vezes 3, 24, não sobra nada. Abaixa o zero que ficou faltando, como não divide por 3, acrescenta ele aqui do outro lado. Então aqui nós chegamos, né, ao que nós estávamos procurando. Então qual é a alternativa correta? A alternativa correta é a alternativa C. O valor de x é igual a 880 metros. Então essa vai ser a medida do muro aí, do pedaço X que eles estavam procurando, ok? Muito fácil, né? É só você fazer a correspondência. Eu só quero que vocês tenham cuidado na hora de girar aí os triângulos para que eles fiquem na mesma posição. E aí vocês vão chegar facilmente aí na resposta, ok? Então, finalizada a questão de número 3. Espero que vocês tenham compreendido. Vamos à questão de número 5. 4. O que nós temos aqui na 4? A figura a seguir mostra o ângulo que um lado de um polígono regular conforma regular com o prolongamento de um lado que lhe é adjacente. Complicado, né? Vamos de novo aqui. A figura a seguir mostra um ângulo que tem um lado de um polígono regular com o prolongamento de um lado que lhe é adjacente. Ou seja, né, esse daqui é um polígono, mas não está totalmente desenhado, né? Isso daqui continua, né, para lá. Isso daqui também continua para lá. A gente não sabe, né, quantos lados tem esse polígono. E aí eu tenho que descobrir que polígono é esse. Você já tem aqui um ângulo de 36 graus. Se você olhar aqui, ó, esse ângulo interno do meu polígono, juntamente com 36, tem que dar 180 graus, porque aqui é meia volta. Então esse ângulo interno, você já sabe quem é, né? 180 menos 36 vai dar 144. Então você tem que descobrir um polígono que cada ângulo interno dele mede 144. Como lá em cima fala que é regular, então a gente já sabe que todos esses ângulos internos são iguais, assim como as medidas dos lados. Então tem que descobrir que ângulo é esse. E também, vocês viram lá, quando vocês estudaram, que para descobrir a soma dos ângulos internos de qualquer polígono, a gente viu até numa aula isso daqui, você tem n menos 2, e isso multiplica por quem? N menos 2 multiplica por 180 graus. Por que isso? Porque quando eu pego n, que aqui está sendo representado pelo número de lados,
e tiro 2, eu vou ter a quantidade de triângulos que eu posso dividir um polígono. E como a soma dos ângulos internos de qualquer triângulo é 180, aí eu consigo chegar à soma total, ok? Então nós temos que descobrir. Mas como que eu vou fazer isso, né? Ele não deu a soma. Como que eu vou fazer isso? Aí eu tenho que pensar no seguinte, eu vou pensar em algo mais simples. Vamos pensar em um triângulo. Um triângulo, a soma, né, dos seus ângulos internos é igual a quanto? 180 graus. Se ele é um polígono regular, todos os ângulos aqui são congruentes. Então basta eu pegar 180 e dividir pela quantidade de ângulos, que é a mesma quantidade de lados, que eu vou ter a medida de cada ângulo. Então, dividindo isso daqui por 3, porque são 3 lados, você vai chegar a quanto? A 60 graus. Isso para um triângulo. Se você for tentar para outro polígono, vocês vão ver que é a mesma coisa. Eu vou ter que pegar a soma dos ângulos internos e dividir por quem? Eu vou dividir pela quantidade de lados, que é a mesma quantidade de ângulos. Então, a mesma coisa que eu vou fazer. Ó. Isso daqui é o resultado da soma. Então, ao pegar essa soma e dividir pelo número de lados, que é n, porque n aqui representa os lados, eu vou ter a medida de cada ângulo interno. Então, eu vou reescrever aqui, ó, n menos 2 vezes 180, que é a soma, né? E vou dividir pela quantidade de lados, que eu não sei, que é n, né? Porque aqui é o número de lados menos 2. E isso vai dar o valor de cada ângulo interno, que no meu caso é 144 graus. Então isso daqui é 144 graus. Porque isso aqui me dá o valor de cada ângulo interno, se o polígono for regular, claro, né? E aí nós vamos descobrir o valor de n, que é o número de lados do polígono. Aqui em cima, como eu não posso pegar n diminui 2, que eles não são semelhantes, eu tenho que aplicar a distributiva. N vezes menos 180 vezes menos 2 e 180 vezes n. 180 vezes n, você tem 180n. E aí 180 vezes menos 2, você tem menos 360. Isso é igual. Aqui eu poderia colocar 1, porque não altera em nada, né? E aí você tem tudo isso daqui vezes 1, é ele mesmo. E aí 144 vezes n, fazendo a regrinha de 3, você tem 144n. Como esses dois não são semelhantes, a gente vai separar os termos semelhantes. Então você tem que 180n, passando 144n para o lado de cá negativo, menos 144n, e isso é igual a 360 negativo passa para o outro lado positivo, então você tem 360 aqui. Ao fazer essa subtração, você vai chegar a 36n, né? E isso é igual a 360. Então n vai ser quem? 360 dividido por 3, fazendo a operação inversa. 3 não, por 36. E isso vai dar o quê? 36 dividido por 36 vai dar 1. 1 vezes 10, porque só sobrou um zerinho ali, eu tenho 10. Então 360 dividido por 36, nós vamos ter 10. E 10 o quê? Como n é um número de lados, então você tem 10 lados. E aí é só ver o nome do polígono que tem 10 lados, aí você chega à solução. Como vocês viram lá nas aulas, o polígono que tem 10 lados é quem? O decágono. Então a alternativa a se marcar aí é a alternativa E. Respondido aí o nosso problema. Não é tão complicado, né? Basta você pegar uma coisa aí pequena, né? Um problema auxiliar, uma explicação auxiliar pequena, e aí você estende para um maior. E aí a gente descobre aí a quantidade de lados, consequentemente a gente sabe o nome do polígono, ok? Espero ter ajudado vocês aí nessa questão de número 4. Vamos à quinta e última questão. O que nós temos aqui na quinta questão? Um retângulo de dimensões 12 centímetros e 5 centímetros está inscrito, ou seja, né, desenhado dentro da figura,
dentro de uma circunferência, conforme indicado na figura. Então aqui você tem o retângulo inserido aqui na circunferência, que a gente fala em matemática inscrito. E aí pergunta-se, a medida do raio, então quer saber o raio dessa circunferência em centímetros então tem que saber qual é a medida do raio. Quem é o raio? É o segmento que vai do centro da circunferência a qualquer ponto, né, dessa nossa circunferência. Mas como eu estou no centro, daqui do centro aqui para esse lado aqui também, deixa eu tentar fazer mais bonito aqui esse risco. Como eu estou aqui no centro, para esse pontinho aqui também, você tem a mesma distância. Então aqui no meio é o centro da circunferência, daqui até aqui é o raio, daqui também até aqui é a medida do raio. E o dobro do raio é o diâmetro, que na realidade é o maior segmento aí que existe aí, no interior da circunferência. E o diâmetro é o dobro do raio, ou o raio, né, é a metade do diâmetro. E o diâmetro é exatamente quem? A diagonal do retângulo. E a diagonal do retângulo divide aqui o triângulo, ou melhor, divide o retângulo em dois triângulos congruentes. E não é qualquer triângulo, não. É um triângulo o quê? Retângulo, porque aqui nós temos 90 graus, porque nós temos um retângulo. Um retângulo, a característica básica é 4 ângulos internos de 90 graus. Então, você tem um ângulo reto, você tem um triângulo, então o que eu posso aplicar? Posso aplicar o teorema de Pitágoras. E lá em cima já me falou que essa medida aqui mede 5 e essa medida aqui me mede 12. Então agora, essa medida aqui vai ser a medida do diâmetro, né? Vou até colocar um D aqui para facilitar. Então você aplicando Pitágoras, como o diâmetro aqui está oposto ao ângulo reto, nós temos a hipotenusa. Então você tem que a hipotenusa ao quadrado, coloquei um D de diâmetro, é igual a quem? 12 ao quadrado mais 5 ao quadrado, que é a soma dos catetos, só relembrando. E aí você tem D ao quadrado é igual 12 ao quadrado, 144, né? E aí mais, você tem aqui 5 ao quadrado, 25. E aí você tem que D ao quadrado é igual a 144 mais 25, eu tenho 169. Usando a operação inversa da potência, você tem que a distância é igual a raiz quadrada de 169. Então você tem que aquela distância é igual a 13 centímetros. Mas essa distância é a diagonal do retângulo e é o diâmetro da circunferência. Mas ele pede quem? O raio. Como o raio é a metade do diâmetro, basta pegar esse valor e dividir por 2. Aí você vai descobrir que o raio, né? Vou escrever aqui bonitinho. O raio da nossa circunferência é de 6,5 centímetros. E qual vai ser a alternativa que satisfaz a resolução desse problema? Alternativa C. Então nós chegamos aí à solução do nosso problema. Espero, né, que com todo esse detalhamento vocês tenham aí lembrado esses conceitos trabalhados no segundo trimestre. E amanhã será a prova. Estudem, revejam as questões ou as aulas naqueles pontos que vocês não lembraram, para que vocês façam uma boa prova, ok? Para finalizar, eu quero agradecer a participação de todos nessa correção e desejo uma boa prova para vocês. E as próximas, né, correções a gente vai tentar fazer aí nesse estilo que eu estou fazendo pelo Jamboard, ok? Mais uma vez, muito obrigado, tchau, tchau, e até, né, a nossa próxima correção.